O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles já não perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos, como eu dizia para vocês, irmãos e irmãs, o tempo do Advento, iniciamos um tempo novo, o ano da Igreja de 2014, com este tempo de preparação para o Santo Natal. Mas o tempo do Advento não somente quer nos preparar para a celebração litúrgica do tempo do Natal. O tempo do Advento coloca-nos, meus irmãos, dentro dessa perspectiva tão fundamental da espiritualidade cristã, que é a espiritualidade da espera no Senhor. Advento é tempo de voltarmos o olhar para aquele que é a nossa salvação. Mas eu dizia para vocês as palavras do Salmo 24, que está aqui na parede hoje. Isso aqui é eficiência. E eu cheguei e citei o Salmo, nem tinha visto, vi? Durante a liturgia da palavra. Exatamente essas palavras do Salmo 24 resumem a espiritualidade do tempo do Advento. Senhor, a vós eu elevo a minha alma. Quem espera em vós não fica desiludido. O Senhor não desampara, o Senhor não decepciona aqueles que esperam nele. E nós, meus irmãos, somos chamados nesse tempo do Advento a voltar o olhar para esse que não nos deixa desiludido. E por que nós temos tanta certeza que o Senhor não nos decepciona? Porque o Senhor já veio ao nosso encontro. O Senhor continua vindo ao nosso encontro. O Senhor virá uma segunda vez também ao nosso encontro. Aqui está, meus irmãos, quando nós escutamos essa profecia de Isaías, no início da sua profecia, no capítulo 2, nós entendemos o desejo de Deus. Isaías vê no alto do monte, na Jerusalém, Deus reunir todos os povos. Todos os povos e nações vão acorrer até Jerusalém. De todos os povos, nações, e uns dirão ao outro: vamos subir até a montanha do Senhor, porque de lá o Senhor vai nos ensinar os seus caminhos, mostrar-nos os seus preceitos. Eis aqui, meus irmãos e irmãs, Deus deseja reunir todas as nações. Deus deseja iluminar na luz do seu Filho, orientando todos os povos a viver nesse mundo na expectativa do céu. Meus irmãos e irmãs, sem Deus e sem a luz de Deus, que é o próprio Cristo, a humanidade é cega, a humanidade só consegue enxergar o seu próprio umbigo. Mas hoje, no início do Advento, as palavras de Isaías nos recordam isso. Elevemos o olhar para esse Deus que orienta a nossa caminhada, não nos deixa desamparado. Ele nos mostra uma luz, nos mostra qual o caminho a seguir. E mostrando qual é o caminho a seguir, mostra qual é o sentido da nossa existência. Por isso, meus irmãos, vale a pena apostar nesse. Vale a pena apostar nesse Deus, esperar nele, porque ele não nos deixa nas trevas. Observe, meus irmãos e irmãs, que Isaías usa umas imagens para mostrar
o que acontecerá com quem se deixa encontrar com a luz desse Deus. Ele diz assim: quem se encontrar a esses povos que se deixar guiar pela luz que vem de Deus, essa luz que resplandece em Jerusalém, eles vão transformar as suas espadas em arados e vão transformar as suas lanças em foices. Vejam bem, instrumentos de guerra, espadas e lanças se transformarão em instrumentos de plantar e colher. Veja bem, quem se deixa guiar pela luz de Deus, quem nele espera, nele confia, deixando que o Senhor seja o seu tudo, que a luz dele resplandeça na sua vida, a esse Deus transforma as espadas que às vezes guerreamos, nas nossas guerras interiores, nas nossas guerras contra o próximo. Deus vai transformar, na luz desse que vem ao nosso encontro, Ele vai transformar em arados. Lembre-se que o arado é instrumento de plantar. E das lanças, as lanças que muitas vezes também usamos para guerrear, para ferir a nós e o outro, ao próximo, Ele vai transformar em foice, instrumento de colheita. Ou seja, quem se encontra, quem espera nesse, que nos ilumina, na luz do seu Filho, esses transformarão as suas guerras em possibilidade de vida nova. É tempo de colher e plantar realidades novas para quem encontra-se com a luz que vem de Deus. Eis o mistério, meus irmãos, é que nós somos chamados a experimentar nesse tempo do Advento. Observe que a espiritualidade do Advento é uma espiritualidade bonita, profunda, sóbria, para que nós coloquemos o olhar naquele que é o único essencial. Isaías termina no versículo 5 dizendo: vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. A temática da luz, meus irmãos, a luz de Deus seja a nossa luz. A luz de um Deus que, eu repito, não nos deixa nas trevas, mas nos convida a fazer a experiência de uma vida nova. Eis o desejo do coração humano. O coração humano, meus irmãos e irmãs, deseja encontrar paz, deseja ancorar o seu coração em realidades que não passam. Essa realidade é a luz de Cristo. É a luz de Cristo. O tempo do Advento fala-nos disso, de uma espera, mas uma espera confiante. Porque nós sabemos, como diz o apóstolo Paulo, em quem nós depositamos a nossa fé. Mas aqui está, esperar no Senhor. E eu repito, o tempo do Advento tem essa dinâmica. Nós esperamos no Senhor que já veio ao nosso encontro, já se fez carne, mas continua vindo a nós. A cada dia, nos vem na Eucaristia pela sua palavra, pela Eucaristia que nós comungamos, e virá uma segunda vez. Aqui é a advertência do apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, tirada da carta aos Romanos. Paulo diz assim: meus irmãos, nós já sabemos em que tempo nós estamos, portanto já é hora de despertar. Aí Paulo diz assim: com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. É verdade, a salvação e a plenitude dessa luz já está mais próxima de nós agora do que quando nós abraçamos a fé. E aqui, meus irmãos e irmãs, as palavras de Paulo nos recordam: quanto mais o tempo passa, mais maduros e iluminados pela luz de Cristo devemos estar. Não se pode, meus irmãos e irmãs, a gente chegar aos 80 com as mesmas coisas que a gente tinha aos 50. Nem chegar aos 40 como se a gente tivesse 15. Não. A maturidade da fé significa me deixar-se iluminar pela luz de Cristo. E à medida que o tempo passa e que o tempo vai adiantado, como diz Paulo, despertar a cada dia, para que Cristo seja tudo em nós. Paulo continua dizendo: a noite já vai adiantada, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Novamente, a luz aparece na liturgia da palavra de hoje. Revistamos da luz desse que resplandeceu para nós, desse no qual nós esperamos abandonar, meus irmãos, as ações das trevas. E Paulo diz: procedamos honestamente como em pleno dia, não sejamos ambíguos, homens e mulheres que dizem uma coisa
e na calada da noite pratica outra. Não. Sejamos sempre homens e mulheres honestos, agindo como em pleno dia. E Paulo diz: nada de glutonerias e bebedeiras, orgias sexuais e imoralidades, brigas, nem brigas e rivalidades. Ou seja, nada, meus irmãos, nada daquilo que possa nos escravizar. Mas mais do que isso, nada daquilo que possa ocupar o coração nosso ou apagar no nosso coração a luz de Cristo. Nada. Nenhuma dessas ações podem nos garantir a salvação. Às vezes essas ações se tornam até o sentido da nossa vida. Às vezes as pessoas se viciam nessas coisas, porque essas coisas se dão sentido à própria vida. Estão tão cegas, estão tão sem sentido para a própria existência, que essas coisas se tornam o chão que a pessoa pisa. Mas nós devemos lutar contra essas coisas. Cristo e a sua luz ter toda a centralidade na nossa vida. E Paulo termina dizendo: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Fortalecei-vos de Cristo. Eis como viver, fazer a experiência do advento. É assim que esperamos no Senhor. É assim que aguardamos vigilantes no Senhor, abandonando as ações das trevas, vestindo as armas da luz. E Jesus, no Evangelho de hoje, nos recorda isso. Meus irmãos e irmãs, esse que vem a cada dia virá uma segunda vez na sua glória. Se ele não virá, se ele não vier, até nós morrermos, quem vai ao encontro dele somos nós. E ele diz: a vinda do Filho do Homem vai ser como nos tempos de Noé. Quando menos se pensou, aconteceu o dilúvio. E ele diz: prestai bem atenção, porque 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e um deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Cuidado, quem é que será deixado? Quem praticou as ações das trevas. Quem será levado? Quem caminhou como filho da luz. Quando o ladrão viria, estaria preparado. Assim devemos estar nós, preparados, porque o Senhor pode vir como um ladrão, de surpresa. Quando menos esperar, ele pode chegar. Por isso Jesus diz: ficai preparados, vigiai. Amados irmãos e irmãs, o tempo do advento nos convida nessas 4 semanas a vigiarmos pela oração, a vigiarmos pelas nossas ações. Meus irmãos, aqui é bom nos perguntarmos, finalmente, em quem esperamos? E se esperamos no Senhor, estamos vigiando, estamos vigilantes pela oração? Porque às vezes parece, é como um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Interessante, quando eu pergunto às vezes às pessoas: você amou a Deus sobre todas as coisas? Aí a pessoa diz assim: não, padre, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas aqui está o mandamento, que a gente descumpre às vezes e nem se dá conta. Porque amar a Deus é colocá-lo como o centro da nossa vida. Amar a Deus é colocá-lo como a luz da nossa vida. Amar a Deus é aprender a esperar nele. E às vezes nós professamos com a boca que amamos acima de tudo, mas na vida prática, quando temos que agir, nós pensamos em tudo, menos nos planos dele para nós. Aqui está. Na vida prática, no dia a dia, quando os desafios vêm, será que a gente age confiando e esperando nele? A gente mete a cara e diz: eu espero no Senhor? Aqui está. Aí se a gente for parar para olhar, a gente vai ver que nem sempre colocamos o Senhor como o centro da vida. Nem sempre esperamos nele. Nem sempre estamos vigilantes na oração. Porque aqui está, meus irmãos, o tempo do advento não é tempo de penitência. O tempo de penitência é o tempo da quaresma. Mas o tempo do advento nos convida a essa intimidade da oração, da pobreza, de saber que o Senhor é a nossa riqueza. E somente Ele pode dar sentido à nossa vida, que às vezes parece uma coxa de retalhos sem sentido. E o Senhor precisa vir e costurar os pedaços e fazer dela uma veste nova.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja